Olá, eu sou Juca Kfouri. Está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Claro, o assunto, será o Campeonato Brasileiro, porque teremos rodada no meio de semana e no próximo fim de semana, mas o assunto que vai dominar esta tabelinha é a seleção brasileira. É a razão pela qual, provavelmente, você terá uma tabelinha mais rápida. Victor Birner toca, eu devolvo para ele faz o gol e a gente vai embora. Sai para o abraço e vai embora. Porque não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Agora, como o Victor Ernesto Birner, até sabiamente, na última tabelinha, lembrou que a tabelinha não deve se limitar a falar apenas do que aconteceu no fim de semana, mas sim do que aconteceu da última segunda-feira para esta. Bom, a gente pode falar de 2 jogos da seleção brasileira. Nossa. Então você começa pelo começo. Pelo começo é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao amigo, à amiga internauta. Muito bem. Mas para mim você fala assim, boa tarde, Juca Kfouri. Não, você eu já cumprimentei quando cheguei aqui. Não precisa dessa formalidade na frente das câmeras. Você já foi devidamente cumprimentado. Reverenciado. Deixa eu ver, aí é o Homem Sapiens. Não, aí, na verdade é o nerd da internet, né? Que acaba no computador. Que acaba virando computador. Eu fiz justamente para homenagear, porque eu sei que tem muita gente que é viciada em computador, não é o meu caso. Eu sei. Mas achei que a coisa legal e... Outro dia eu soube da seguinte história. Uma senhora procurou um médico de família, se dizendo muito preocupada com o marido, e disse ao médico, eu não sei o que está acontecendo com fulano, doutor. Porque ele anda cabisbaixo, ele não conversa mais com ninguém. Ele anda tenso. Eu não sei o que está acontecendo. Se ele está pessimista diante das perspectivas da vida, se ele não está achando que tem um futuro. Eu não sei o que tem na frente, o que ele vê. O médico virou-se para ele e falou: um smartphone. Como solução ou como problema? Não. É por isso que ele está cabisbaixo, é por isso que ele está sem falar com ninguém, é por isso que ele anda tenso. Eu acho que as pessoas devem se relacionar. Eu sou ruim até para ler e-mail, que eu sei que fim do mundo, do ponto de vista profissional. Eu sempre digo assim, quando alguém quer falar comigo, passa a mão no telefone e liga. É um prazer ouvir a voz das pessoas. Ô Vitor, mas um dia, no final do mandato do Lula, ele não reclamou isso para não sei quem, dizendo, não é possível, entra aqui ministro para falar comigo. Estamos conversando, de repente eu olho, ele está na frente do presidente da República, ele está respondendo. Isso é vício. É um vício. Imagine se hoje a internet acabasse. Pois é, o Rui Castro que fez uma vez uma crônica perfeita. Eu chamo a atenção, você que costuma viajar de avião, né? Que seja ponte aérea, Rio-São Paulo, 40 minutos no ar. O avião, assim que o avião pousa, pode notar, embora a comissária de bordo informe que você só pode ligar o telefone celular no aeroporto, não pode ligar no avião, o que diga-se de passagem é uma bobagem, mas enfim, essa é a orientação, todo mundo liga e todo mundo começa a ver, quer dizer, como se naqueles 50 minutos, 1 hora, pudesse ter mudado o mundo. Aí eu pergunto, como que era 15 anos atrás? 15 não mais, né? O telefone celular, 94 já tinha nos Estados Unidos, quando eu fiz a Copa, já tinha celular. Então, 94 para cá, 6 anos, 18 anos. Tá, 20 anos atrás. Como é que as pessoas conseguiam viajar São Paulo, Rio, chegar em casa para saber se tinha alguma novidade? Então, Juca, eu acho que o mundo, ele era todo mais lento. Eu até acho, isso a gente não vai estar vivo para saber, mas eu acho que essa velocidade, essa quantidade de informações de hoje, eu tenho sérias dúvidas se ela é benéfica. Para a saúde eu sei que não é. Claro. Também não sei se é benéfica para o avanço da sociedade. Vitor, você se lembra do... Juca, hoje tem que fazer 20 coisas ao mesmo tempo, e se não fizer, você é incompetente. É dos anos 60, velho. A música do Caetano Veloso. Quem lê tanta notícia? Ele estava falando de jornal de papel. Eu que adoro ler jornal, eu não leio o jornal inteiro. Pois é. Você lê o jornal inteiro? Eu não. No caderno no mercado, por exemplo, eu passo então, economia eu passo... Até porque eu não entendo nada. Mas eu leio Ilustrada, leio o Esporte, leio o Cotidiano. Você lê o que todo mundo gosta de ler, né? Leio o Esporte do Estadão. Algum editorial de quando te interessa, alguma coluna de quem você gosta. Isso. Agora, o Rui Castro também tem mais uma. Ele diz o seguinte, né? Que esse negócio do telefone celular foi muito bom para as esposas. Como os maridos se apressam em dizer que já chegaram, né?
Eu acho que o Rui Castro também já está com uma certa idade e ele não percebeu que hoje em dia as esposas podem ter o mesmo problema que ele menciona sobre os maridos. É verdade. Porque o mundo mudou. Bom, aliás, eu sempre digo isso, que para um marido Chico sabe poder explicar isso bem. Que para o marido trair a mulher, ele tem que estar com outra mulher. Que é muito provável esteja traindo o marido. Não? Não sei. Muito bem. Bom, como eu disse, nós íamos falar da seleção brasileira de futebol. Lembra? Brasil 4, Estados Unidos 1. Este foi o jogo da quarta-feira. O que diria Victor Birner em relação àquela grande vitória brasileira? Veja que coisa curiosa. O Brasil ganhou da Dinamarca, 10ª colocada do ranking, ganhou dos Estados Unidos, 29ª, e perdeu para os mexicanos, 20º do ranking. Perderam neste século, não são os dados oficiais da CBF, porque a CBF faz 1000 interpretações para considerar jogo oficial. Mas, segundo os historiadores sérios e pesquisadores, neste século XXI, jogaram 11 vezes brasileiros e mexicanos. Ontem foi a 7ª vitória do México. Então, o México 7-3 a 1 empate. O México complica a vida do Brasil, complica da Argentina de vez em quando, mas vive perdendo para os Estados Unidos. Pois é. Tanto que uma jornalista mexicana perguntou ontem para o Mano, não sei se você viu, o Brasil jogou contra as duas mais fortes seleções da CONCACAF. Né? Ganhou de goleada de uma e perdeu para a outra. Que conclusão se pode chegar? A que conclusão se pode chegar? Comparando os dois jogos, fazendo um pacote. Eu acho, Juca, que o Brasil foi muito parecido nos dois jogos. Eu acho que a diferença foi a atuação do adversário. Assim. Cometeu os mesmos equívocos, os americanos não aproveitaram. Exatamente. Ou o Rafael pegou... O árbitro errou em alguns lances. O pênalti, por exemplo, aquele jogo não foi, né? Não foi. E eu também não achei que foi pênalti no Oscar ontem. Você achou que foi? Não. Agora, claro que o pênalti do Juan foi pênalti. Bobo, infantil. Mas foi, né? Num erro de saída de jogo, que é um dos problemas do Brasil. Porque ontem, por exemplo... Mas como um erro de saída de jogo? O Rômulo deu a bola para trás, Vitor. Eu não entendi aquilo. Então, porque eu só consegui ver o Brasil saindo, jogando com qualidade, quando o Oscar voltou um pouquinho, algumas vezes. Só que se o Oscar volta... Fica o Neymar aberto de um lado, o Hulk do outro, e facilita a marcação do adversário. Então o Brasil tem um problema, por exemplo, eu acho, com os volantes. Porque os volantes nem são eficientes o bastante na cobertura dos laterais, não são na aproximação dos zagueiros, e não são na saída de jogo. E ontem, por exemplo, quando era uma partida em que o México encaixou a marcação, porque o México usou 4 jogadores praticamente como volantes, né? O guardado e o barreira aberta. Os dois, de todo jeito, têm idade olímpica, né? Tanto o Rômulo quanto o Sandro. Tem idade olímpica. É isso que eu entendo, entendeu? Quer dizer... Não, perfeito. Né? Eu até acho que o posicionamento... É que as pessoas estão avaliando muito como se fosse a seleção principal. É parecida com a seleção principal, mas não é a seleção principal. Não. Né? Agora, por exemplo, eu acho que se o Brasil fosse jogar hoje com a seleção principal, a linha de 3 do Mano é a mesma que está jogando. Sim. Hulk, Oscar e Neymar. Sim. O Hulk ganhou a posição lá no lugar onde é a do Lucas, porque o Hulk não é centroavante. A dupla de zaga não é. Tem o Thiago Silva, não é com o Juan que ele formaria Davi a dupla Luiz, de zaga. talvez, ou o Dedé. Né? O lateral direito seria o Daniel Alves. Né? O esquerdo, Marcelo. Esquerdo, Marcelo. Né? Goleiro... Uma incógnita. Né? Tanto faz como tanto fez. Então ontem, por exemplo... E os dois volantes, sei lá... Tem uma outra coisa que ninguém... Pode ser até o Ralf e o Paulinho. Mas tem uma coisa que ninguém está pensando. Fizemos muitos elogios ao Ramires por essa temporada do Ramires no final da Liga da Europa, do Chelsea. O Ramires jogou exatamente onde joga o Hulk. Isso, jogando na ponta direita. Nessa linha de 3, pelo lado direito, onde joga o Hulk e onde joga o Lucas. Isso. Então, o Mano precisa questionar isso, porque não sei se adianta ele puxar o Ramires na seleção principal para volante. Voltar para o meio de campo. Porque lá o Ramires... Que ele também foi médio. Foi uma fase bem, depois caiu. Então, o México ontem fechou muito bem os espaços, principalmente em cima do Neymar. Né? Usou um desses jogadores, um dos volantes abertos para contra-ataque para marcar o Neymar. Então você via, por exemplo, ontem, no gol do Giovanni dos Santos, era o Danilo marcando o jogador do México. O Neymar nunca, em nenhum momento, ficou mano a mano com o lateral direito do adversário com o zagueiro atrás. Não, sempre tinha 3. Ou 4. Ou 4. Encaixotaram ele, sem dúvida nenhuma. 3 ou 4. Agora, veja... E nessa hora, quem tinha que fazer a diferença é o volante que vem de trás. Com passe, pra cobrir, com o chute, para surpreender. Com a bola, entendeu? Tá. Então o Brasil ainda é uma seleção taticamente... Agora, você achou que o Mano deixou implícita uma crítica ao Neymar e também ao Hulk, no sentido de que quem quer resolver sozinho acaba entregando o contra-ataque? Né? Porque o primeiro gol nasce de uma tentativa de drible do Neymar, que ele toma-lhe a bola e para mim, não sei o que você achou. Eu achei lindíssimo o gol, mas sem querer. Lindíssimo e sem querer. Né? Que nem o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra, né?
Sem querer. Né? Na Também Copa acho. de 2002. Também acho. Né? O Juninho Paulista, inclusive, falou que no vestiário eles brincaram, dizendo que o gol foi sem querer. Foi sem querer. Né? E depois teve um pênalti desnecessário. Quer dizer, eu confesso a você que eu achei injusto o 2-0 do primeiro tempo. Depois achei o resultado justo. Achei que o México jogou muito mais que o Brasil. Teve gol no segundo tempo, teve chances. Sem e dúvida. muitas chances de contragolpe que Sem o dúvida. México errou o último passe. Sem dúvida. O México não foi tão bem assim no segundo tempo, ele foi bem no primeiro. Agora, o Vitor, esses dois meninos, o Chicharito e o Giovani, jogariam em qualquer time brasileiro, né? Ah, sim, lógico. São talentosos, Lógico. né? E agora acho que vai surgir a outra discussão de novo. Eles se desenvolveram muito jogando fora do país, É verdade. na Europa. O Neymar precisaria fazer isso. Porque agora, no meu blog lá, o pessoal lotou de comentários perguntando: Neymar só joga aqui em São Paulo. Neymar só joga contra o time brasileiro. Neymar sumiu contra o Vélez. Neymar sumiu. Contra o Barcelona, contra o Vélez. Eu acho que todos esses vaticínios são muito perigosos, assim, nada Não, definitivo. Assim. Nós vimos o Messi sábado contra o Equador, enfim, ser aplaudido, como ele mesmo disse, pela primeira vez que ele é aplaudido pela hinchada hermana, como ele é aplaudido pela torcida do Barcelona. Mas, o Vitor, há quantos anos que ele joga na seleção argentina? 5? Sim. E aí dependeu do crescimento de toda a Do seleção time, argentina. que é um belo time. Ele não cresceu sozinho lá. Esse é o o meu... Agüero tá jogando muita bola. Né? O meu temor é esse, o Brasil levar uma chacoalhada sábado, assim, ou o Mano rever os conceitos e botar o time atrás. A seleção brasileira não me preocupa nem um pouco, porque eu não consigo me envolver muito com ela e... Mas você não achou me impressiona que depois o número das duas pessoas boas que está indiferente? Eu também indiferente e que às vezes até torce contra. Eu sei. Você não sabe que a Ana Jardim me conta, entra aqui, quando eu cheguei, eu sempre chego mais cedo que o Vitor Birner, né? Porque o Vitor Birner gosta de deixar um certo suspense. Um dia ainda vou abrir a tabelinha sem ele. Já tentou fazer isso? Já tentei, ele estava aqui. Chegou a fechar a porta, inclusive, comigo chegando antes do horário, mas os meus colegas do abriram a porta para mim. A Ana veio me dizer que foi sábado para a Avenida Paulista, né? Que como você que não é de São Paulo também há de saber, digamos, a avenida símbolo da cidade de São Paulo, né? Para fazer um povo fala sobre a seleção brasileira. E as pessoas simplesmente não queriam falar de seleção brasileira. Diz que só o marroquino se deu... Daí ele falou, não, marroquino não, eu quero falar com o brasileiro. Mas a ideia do Ricardo Teixeira... Ele conseguiu, né? Mas eu posso estar com a minha sensibilidade equivocada, mas a minha sensação é que as duas vitórias contra a Dinamarca e contra os Estados Unidos despertaram, assim, algum carinho, E aí eu apostei um pouco, Vitor. Apostei um pouco, falei, ganha do México, né? Aí vai para esse quarto jogo contra a Argentina, vai ter um frisson. Agora, a derrota já... Não, mas vai ter o frisson. Contra a Argentina é tudo diferente. Porque é a velha história da rivalidade, que é o que move o futebol, a competitividade. O Brasil não tem rivalidade com os Estados Unidos, não tem rivalidade com a Dinamarca. Nem no futebol. O México mesmo também. Né? O México também não tem. Agora, com a Argentina, se tomar um couro da Argentina... Cai o Mano. Não sei se fica muito complicada. Segunda-feira... Mas quem dirige o Brasil na Olimpíada? Ney Franco? Se o Brasil perder, segunda-feira... Se perder, não. Conforme for a derrota... Manchete para depois já. Segunda-feira que vem aqui na tabelinha, estaremos falando sobre a queda de Mano Menezes. Você que está falando, não eu. Eu estou falando, eu sei. Não eu. Essa é a minha opinião. Com o Ney Franco de técnico. Deixar claro que não é... O Ney Franco de técnico, porque o Muricy não será o técnico nas Olimpíadas, né? A menos que o Santos seja eliminado pelo Corinthians. Se acontecer essa coisa improvável do Corinthians eliminar o Santos... Não tem nada de improvável. Não, eu acho improvável. 50-50. Eu acho que não. Acho que aumenta as chances do Corinthians. O fato de, eventualmente, o Arouca não jogar, como aumenta as chances do Corinthians vai ganhar o meio-campo. Marcar o Neymar, como o Vélez marcou. Acho que o Tite está muito feliz com o que ele viu. O Corinthians vai ganhar o meio-campo, Juca. Né? Meio-campo do Corinthians que vai entrar em campo, o Santos sem o Ganso, é o meio-campo mais forte que o do Santos. O Ganso está anunciando que joga o segundo jogo, você viu? Segundo jogo, vamos ver o que acontece no primeiro. Bom, mas enfim, na minha opinião, o Santos é favorito contra o Corinthians. Não acho que Discordo. seja 50-50. Mas isso tudo bem. O que eu acho é o seguinte, a Libertadores termina dia 4 de julho. As Olimpíadas começam no final de julho. Então, é até possível que o Santos, digamos, Muricy vai até a final, ganha a Libertadores, o Marinho toma ele da CBF, até porque o Marinho toma ele da CBF, não, o Marinho toma ele do Santos, né? E põe na seleção brasileira. Será que o Muricy diria um segundo não à CBF? Não, não diria.
Tenho certeza que não diria. Mesmo se o E acho Santos for campeão, com a possibilidade de enfrentar o Chelsea remontado na final do Mundial? Eu acho que aí é o seguinte, o horizonte dele será entre a perspectiva de poder ganhar do Chelsea em dezembro e a perspectiva de poder ser campeão mundial no Brasil daqui a 2 anos, com tempo de fazer um trabalho, eu acho que o Luiz Álvaro libera, sem dúvida. Diferentemente do que o Fluminense fez. Vamos deixar claro de novo, o Muricy não disse não para a seleção. O Muricy queria ir para a seleção. Como o Fluminense negou, ele não criou uma crise com o Fluminense para ir para a seleção. Sabe o que eu acho estranho nessa história? É. Por que ele saiu do Fluminense para ir para o Santos? Porque ele sentiu já as relações inteiramente desgarçadas, né? No meio da Libertadores? Tinha acontecido o episódio do rato, lembra? Ficou ruim. O episódio do rato? Tudo é. Mas aquilo, nada daquilo é de graça, né, Vitor? A gente sabe como é que funciona. De vez em quando eu acho que ele viu os times que ele podia arrumar defesa e que tinha um jogador espetacular, apesar das pessoas estarem pegando no pé dele hoje, o Neymar na frente, e ali viu a chance de ganhar vários campeonatos, dirigir o melhor time do Brasil. Pode ser. E a situação e o rato ajudou bastante ele os argumentos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas, enfim, eu não considero que a derrota para o México tenha sido nada além que uma boa lição para um time que está fazendo... Na minha cabeça é um pouco assim. O Brasil está em fase de pré-vestibular, jogando contra os mexicanos e contra os argentinos, que estão em vias de se formar na faculdade, né? Ambos disputando a eliminatória. E estão disputando o mesmo emprego. Está na cara que quem está saindo da faculdade tem mais chance do que quem está fazendo o pré-vestibular, né? A menos que os pré-vestibulandos sejam geniais, o que não é o caso, né? Genial no nosso time, no máximo, a gente tem o Neymar. Isso. Né? E ainda com muito caminho pela frente, né, Vitor? De aprender a não se irritar, do jeito que se irritou, embora também... Isso é engraçado, eu estava conversando isso ontem. Muita gente dizendo, tá vendo? Eu não gostei me pareceu que ele quis cuspir ou cuspiu no mexicano. Uhum. Isso deu um murro. Deu um murro no cara. Que é atitude errada, antiesportiva, tem que ser expulso. É menos pesado. Mas é atitude de homem. É menos pesado. Cuspir, não. É menos pesado. Cuspir de uma cafajestagem, bom. Mas eu não tenho certeza que ele tentou cuspir. Ou que ele tenha cuspido. A gente tem certeza que ele não conseguiu lidar com a situação. Isso, não conseguiu. Agora, eu cansei de ver o Pelé assim também. Cansei de ver o Pelé se irritar com marcação ferrenha e dar pontapé e deixar o cotovelo. O Zico, que foi um dos mais éticos de todos, no final da carreira, ele não cuspiu acho que jogando no Japão. Se ele cuspiu na bola, não lembro qual foi o... Ele deu uma pisada de bola no final da carreira, já experiente. Não me lembro, Vitor. Não me lembro o que você está falando, não me lembro. Mas me lembro do Newton Santos batendo no Armando Marques, né, de irritação. Bateu no juiz? Bateu no juiz. Você acha o Newton pecado? Santos, não, mas o Newton Jogador? Santos, a enciclopédia no fim da carreira, bateu no Armando Marques. O Júnior também não perdeu a cabeça com o juiz e deu num juiz. O lance, por exemplo, eu lembro do Tele Santana dizia que os dois jogadores mais decentes com os quais ele trabalhou foram o Adãozinho, que jogou no Bangu, e o Leonardo, que deu a cotovelada. Deu a cotovelada no Tabi Ramos. Em 94. Foi. Mas olha, ali eu vou te falar uma coisa. Eu acredito piamente no que o Leonardo disse. Ele fez um gesto para se desvencilhar. Ele não queria bater no cara. Não foi intencional. E pegou. Pegou, né? e... Pegou feio, quebrou o nariz do cara. Né? E o Leonardo foi corretamente suspenso. Mas até Mané Garrincha, que apanhava dos Joões que ele fazia, e já conta o episódio, até ele perdeu a cabeça num jogo semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Chile, e deu um pontapézinho, e foi assim um totó de bico na bunda do chileno, foi expulso pelo Esteban Marino, que depois puseram no avião para não depor contra ele e ele poder jogar a final. Né? Coisas, né, do futebol de antigamente, né? Que todo mundo aplaude Paulo Machado de Carvalho. Lembrando que nessa época, por exemplo, nem havia o cartão amarelo. Não, ainda. E agora o cara era expulso, não tinha suspensão automática, mas tinha a reunião da FIFA, a suspensão era óbvia, né? O Esteban Marino era um brilhante árbitro, apitava aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, uruguaio, e o Paulo Machado de Carvalho simplesmente, ele bandeirou esse jogo, e foi ele que chamou o juiz para expulsá-lo, né? Ele simplesmente mandou
pôs o Estampa Amarelo no avião de volta para Montevidéu. Como você foi xingado no domingo por minha causa? Você não tem noção. Por quê? Porque teve jogo do Autônomos pelo campeonato da prefeitura na USP, contra o time chamado Homens Cordiais. Que eu tive que ter simpatia, jogo com camisa celeste do Uruguai. Aí o zagueiro, paulistano, nascido em São Paulo, flamenguista, começou a pegar no pé do outro cara do meu time e fez ofensas ao time do qual eu gosto muito. Tá. Sendo que o cara era corintiano, ele ofendeu o outro time. Mas o cara era Flamengo? Flamenguista. E eu peguei e entrei no jogo. Assim, entrei no jogo de falar. Comecei a ficar bravo assim. E eu falei, faltam 15 minutos, os caras estavam pressionando, a gente estava ganhando por 2-1, acabou 2-1 pro Autônomos. Eu falei, vou começar a responder. Comecei a trocar. Aí os caras assim, vai lá falar M3 pontinhos com o Juca. Vai lá fazer o que com o Juca Kfouri? Diz pra Juca Kfouri que não sei o quê. Você foi homenageado pelos uspianos, sabe? Dos homens cordiais. Homens cordiais, colegas meus da USP. Exatamente. Que beleza, muito bem. De história, filosofia. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Mas, enfim, você sabe que Mané Garrincha teve um jogo famosíssimo. Na época que o Santos ia lá no Rio, metia 5 no Botafogo, né? O Botafogo veio aqui e meteu 3-0 no Santos. E o Garrincha deu um baile no Dalmo. Dalmo, que é o lendário lateral que fez o gol de pênalti contra o Milan, que deu o bicampeonato mundial ao Santos. E não tinha cartão amarelo, como lembrou o Vitor Birner. E o Mané pegava a bola e ia andando em direção ao Dalmo. O Dalmo ia recuando. Quando chegava no bico da área, o Dalmo batia. Para ele não entrar na área, para não fazer o que o Rogério fez com o Robinho, né? Para dar uma ideia, o pênalti que ele fez na final de 2002. Muito bem. O Dalmo fez isso uma vez, o juiz falou com ele. Quando fez a segunda vez, igualzinho, o juiz... 2 vezes estou te divertindo, na terceira, te boto para fora. O Mané pegou a terceira bola e foi andando para cima do Dalmo. E o Dalmo foi recuando até o bico da área. Quando o Mané fez que ia sair, o Dalmo, pá, bateu. O Mané ficou no chão. O juiz veio, expulsou o Dalmo. Os vestiários do Pacaembu, Vitor, você há de se lembrar, ou pelo menos já deve saber, acho que você nunca viu, em vez de ser embaixo do tobogã, que é uma novidade, quando se outro lado. Era do outro lado. Não, tem aquelas escadinhas ali. Fui né? lá. Né? Pois é. O Dalmo foi saindo. O Santos estava jogando defendendo naquela área, onde tem as escadinhas para o vestiário. O Dalmo foi saindo. No que o Dalmo foi saindo, o Mané levantou. Antes que o massagista entrasse, o Mané levantou, botou a mão no ombro do Dalmo e foi com o Dalmo até a linha de fundo, até a escadinha. Eu não sei o que ele disse, mas é como se dissesse, Dalmo, tudo bem, eu te entendo, eu, se fosse você, faria a mesma coisa, para me parar só na porrada. Entendeu? Ele era assim, homem cordial. Esse homem cordial perdeu a cabeça com o chileno numa Copa do Mundo. E deu um totó. Eu acho que qualquer ser humano é capaz de perder a cabeça em algum momento. Então o Neymar também E nós não devemos condená-los por isso. Não, agora cuspir não pode. Não, também não devemos aplaudir. Isso. Acontece. Acontece, tem a punição do esporte, é punido e a vida segue, que não repita mais. É verdade. Vitor, precisamos ver aqui... Qual o grama de Coca-Cola? Foi uma bolinha de cristal desse tamaninho, né? Porque eram 2 jogos apenas. Eu preferia até nem fazer referência, mas a direção do programa manda fazer. Vamos lá, vamos ver a bola de cristal. A bola de cristal, põe o gráfico. O gráfico é humilhante, mas veja como a estatística é uma coisa... 1-0, né? A estatística... 1-0, isso significa 1-0 em 2 possibilidades. A estatística é assim, né? Você sabe. Um homem com a cabeça no forno e os pés no congelador está com uma temperatura média ótima, embora esteja morto, né? E é como diz o outro, né? É como diz o outro, pode tirar, isso é humilhante, chega. Não tem problema. É como diz o outro, né? O meu amigo Manuel, ele diz o seguinte, essa história de dizer que onde come um, come 2, é uma grande bobagem. Agora, porque se fosse verdade, onde eu não come nenhum, comeria um. Deixa eu justificar. Eu achava que os Estados Unidos conseguiriam, e aí foi um erro meu. Você apostou no empate? No empate. Acho que os Estados Unidos conseguiriam marcar o Brasil bem e que os mexicanos não conseguiriam.
E como eu acho que o Brasil defende fundamentalmente do trabalho da linha de 3, do 4-2-3-1 do Mano, o Brasil venceria o México e teria mais dificuldade contra os Estados Unidos. Então, desta vez, diferentemente das outras malandragens que eu aposto para tirar... Essa vez eu errei. O resumo da ópera... Aqui, eu sei que você não carrega, você que nem Emerson Leão, você acaba aqui e você nunca erra. O resumo do técnico, do Autônomos é o seguinte, ele errou, ele apostou no empate contra Autônomos os Estados e Coisas Lindas também, por favor. Eu apostei na vitória do Brasil, essa é o meu acerto. Ambos erramos ao votar no Brasil contra o México. Ela está convidada hoje à noite para a Copa CESP, se quiser ir lá no Campo do Nacional, tem o jogo do Coisas Lindas, que ganhamos o primeiro jogo da TV Globo por 6-1, você sabe disso. Eu soube. Não permitimos que o centroavante Carlos Machado desse um chute em gol, que muito nos orgulha. Jogou no gol o Renato Machado, jogou no gol da TV Globo. Não jogou o Renato Machado, você sabe disso. Verdade. Você sabe que não. E hoje temos jogo contra o Valor Econômico. Na zaga central, Miriam Leitão. Não, é mentira. Da Rede Globo. A Globo era a favorita, que é isso? E o time da rádio ganhou. Vai, que Sardenberg, em vez de jogar no time da rádio, jogou no time da TV. Né? Mentira também. Realmente. Tudo isso mentira. Hoje temos a segunda rodada, enfrentamos o Valor Econômico, mas tem um clássico lá. Hoje tem jogo da SPN contra o Sport TV. É um clássico? Eu acho que é um clássico. A SPN vai estar no linha de passe essa hora. 11h30 o jogo. Da noite? O nosso também é 11h30 da noite. Quem quiser o Campo Nacional, portões abertos, vai estar lá, pode ir lá prestigiar a grossura jornalística no trato da bola. Viu? E você vai ver aqueles jornalistas que dizem que tem que ser ético, que tem que respeitar o juiz, que não pode xingar, que não pode dar pontapé, invadindo o campo, dando pontapé, xingando a mãe do outro. Já falei pra você, zagueiro que ganha Belfort Duarte não deveria ter sido jogador de futebol. É isso o Moisés que dizia. Né? Eu concordo com o Moisés. Agora, então, para compensar que só houve 2 palpites na bola de cristal passada, agora vamos ter 21 palpites. Nossa. Então vamos rápido, Vitor. Brasil e Argentina. Quarta-feira, Argentina também. Aí, rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro. Sport e Palmeiras, sempre o primeiro, evidentemente, é o mandante. Sport e Palmeiras, Vitor. Esse é o jogo de quarta, né? Esse é o jogo de quarta. Ainda está uma semana antes do jogo do Palmeiras contra o Grêmio na Copa do Brasil. Quer dizer, o Filipão vai estar fazendo acertos aí. Eu acho que vou no empate. Eu também vou no empate. Atlético Goianiense e Grêmio. Eu vou no Grêmio. Vou no empate. Vasco e Náutico. Vou no Vasco. Atlético Mineiro e Bahia. Notícia está no meu blog. Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Adriano. Do Adriano. Qual Adriano? Adriano Imperador. Não, o Ronaldinho disse que embarcou para Belo Horizonte, vindo no UOL agora. Tudo bem. A Diana pode confirmar isso pra gente. Juca, quando no acordo que o Adriano fez com o Corinthians, na sexta-feira, se não me engano, de R$2 milhões, uma das coisas colocadas na peça da ação do autor, do advogado Adriano, foi o interesse do Atlético Mineiro, que havia uma negociação, e que a negociação tinha dado uma esfriada e o pé de obra do Adriano desvalorizado, porque o Corinthians tinha anunciado a demissão por justa causa. Então, está num documento legal e eu sei que a negociação continua. O Atlético tirou um pouco o pé do acelerador, mas continua interessado no Adriano, tá? Atlético Mineiro e Bahia, vou apostar no Galo. Pois é, está na primeira página do UOL, Ronaldinho embarcando para Belo Horizonte. O Calil enlouqueceu. Né? Tá louco. Depois do blefe do Luxemburgo, né? Agora Jô, fazer o quê? Tá procurando problemas. Tá procurando problemas. Galo, você votou? Galo. Bahia, eu também voto no Galo. Curitiba e Portuguesa, Curitiba. Santos e Fluminense, esse jogo ainda o Santos, assim, olha, eu voto no Fluminense. Eu também. Inter e São Paulo, no Beira-Rio, Inter. Ponte Preta e Flamengo, em Campinas, Flamengo. Acho que o Flamengo vai dar uma ressuscitada agora sem o Ronaldinho Gaúcho. E com as broncas do Zinho. Isso. Já que a palhaçada acabou. Aliás, como você sempre disse, enquanto não colocarem na Lei Pelé a responsabilidade fiscal dos dirigentes, claro. Isso vai acontecer sempre. Claro. Isso, a Patrícia teve que negociar a dívida do Edmundo Santos Silva do Romário. Tinha colocado, eles tiraram de novo. Né? A lei da moralidade tinha posto, eles tiraram de novo. Esse José Rocha, que não vale o que Só lembrando que tem uma lei de responsabilidade fiscal, para quem não entende, ela serve para ministros, serve para... Só para cartola que não serve. Para todo o Poder Executivo. Então, hoje em dia, o político até rouba, mas ele não deixa o Estado endividado mais. Né? Então, ela tem alguma utilidade. Mas vamos lá. Aqui Ponte Flamengo, você não votou? Voto no... Voto na Ponte. Vota na Ponte. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo. Corinthians e Figueirense, Corinthians. É quinta-feira, esses dois jogos, Botafogo e Cruzeiro e Corinthians e Figueirense, são jogos da quinta-feira
Pasme você, quinta-feira é feriado, os jogos são às 9 horas da Para noite. ajudar Juca Kfouri na zebra, empate Corinthians e Figueirense. Tá. Os jogos são às 9 da noite. Na quinta-feira? É feriado. É porque Juca quer trabalhar. É porque o pessoal da CBF não gosta do Juca e quer que ele trabalhe mais. Agora vamos aos jogos do fim de semana. No sábado, Flamengo e Curitiba. Flamengo. Palmeiras e Galo. Palmeiras. Palmeiras? Eu acho que eu vou no empate. Portuguesa e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Lusa. Fluminense e Inter. Jogaço. Fluminense. Jogaço. Jogaço. Dois candidatíssimos ao título. Vou na zebra, vou no empate. Grêmio e Corinthians. Domingo, véspera de Corinthians e Santos. Grêmio. Não é empate, zebra? Empate não é zebra, mas o Fluminense tem mais chance de ganhar. Grêmio e Corinthians. O que é? Fluminense e Inter? Empate. Empate. Grêmio e Corinthians. Empate. Bahia e Vasco. Empate. Vasco. São Paulo e Santos. Véspera do jogo com o Corinthians. São Paulo. Empate. Cruzeiro e Sport. Cruzeiro. Cruzeiro. Figueirense e Ponte. Figueirense. Figueirense. Náutico e Botafogo. Botafogo. Náutico tem uma cara de time rebaixado, né? Impressionante, né? A Ponte Preta também, a Portuguesa Impressionante. também. Ronaldinho já está treinando no Atlético, mas ainda não oficializou. Ronaldinho já está treinando com o Galo Mineiro, ainda não oficializou, nos Você vai falar informa antes, Diana. bomba! De primeira, todas aquelas coisas. Que absurdo, Calil, você enlouqueceu. Pois é. Qual jogo tem que voltar? Cruzeiro e Sport? Não, você já foi, né? Figueirense e Ponte? Onde a gente parou? Que eu me perdi aqui. Não, Figueirense põe, você votou em todos. Não, Náutico e Botafogo. Náutico e Botafogo. Nem lembro que eu votei já, 2 jogos atrás. Vou votar aqui no... Você falou Náutico, tem toda a cara de time que vai cair. Isso. Vou votar na zebra, a vitória do Timbu. Mesmo jogando em casa é zebra. Votar vitória Tô do querendo time. perder. Tá. Ele tá fazendo esforço de novo a perder. Isso. Tá? Ok? Você leva isso em consideração. Agora, se por Não precisa ficar acaso bravo. ele acertar Náutico e Botafogo, ele fará um discurso... Não, você aposta só nos favoritos, você tem que ganhar. Sobre É que você jogar na loteria. Antigamente você jogava só favorito, você ganhava com 1 milhão de pessoas. É isso. Você quer ganhar sozinho. Fica só assim. Fica Ok? só assim, senão não tem graça. Tá, ok. Então, eu posso encerrar? Posso. A tabelinha inteira acabou? Acabou. Gozaram que Só ele isso? passou 10 minutos há pouco. Eu achei que ainda faltava mais, mas enfim, ó, tô vendo aqui. Não, é isso mesmo. Vamos fazer só 5 minutos menos. Não vamos falar de ontem da... Vamos falar do voleibol um pouco. Olha, o Brasil perdeu também ontem no voleibol para a Polônia. O jogo foi bom, eu gostei do jogo. Perdeu em casa para a Polônia. Que lindo o ginásio, né? Isso. Sim, de gente, umas polonesas maravilhosas. Né? Inclusive tem uma ministra lá que é impressionante. Linda ministra de olhos verdes, cabelo no mais meio do curtinho. povo. Impressionante. Puxa vida, e a gente tem o Aldo Rebelo aqui. E é uma ministra de esportes uma graça. Competentíssima, Aliás, quando a gente fala desse negócio da colocação da responsabilidade fiscal dos dirigentes na Lei Pelé, o Aldo tem que fazer lá o seu projeto, mandar para o Congresso, trabalhar bastante para ser aprovado, né? Tem. É nele que Juca Kfouri confia. Confiou. Você não vai falar de Eurocopa, sexta-feira nada? Podemos falar. Já começa na sexta? Começa na É sexta-feira. imperdível, né? É a Copa do Mundo sem o Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Eu acho que até um pouquinho melhor, porque as seleções Tem chegam nível mais... técnico melhor, Acho que vão né? chegar um pouquinho mais inteiras as seleções do que no começo da Copa do Mundo. Mas nem tanto também, né, Vitor? Nem Porque tanto. acabou a temporada. Nem tanto. Assim, eu tenho uma teoria, já te falei. Os clubes de futebol são mais fortes que as seleções. Isso. Então, nos campeonatos de clubes, nós vemos futebol melhor do que vemos na Copa do Mundo, Copa América e na Eurocopa. Então, essa é a realidade. E tem uma coisa desagradável, né, nessa... Espanha, Alemanha e Holanda começam com... Perna de pau e boa. Tá vendo? Olha. Só para completar, Alemanha e Holanda começam como as 3 favoritas. São as equipes mais consistentes. Alemanha, Espanha e Holanda. Alemanha, Espanha, Holanda, Espanha, Alemanha e Holanda. Você pode escolher a ordem que você quiser. Felipe Vinícius dirá Holanda, Espanha, Alemanha. A Holanda enfiou 6 a Não 0, vou não ver a sei ordem. quem. Em quem? A Holanda deu o nome. A Holanda- Contra Chipre, ele fica todo entusiasmado. Felipe Vinícius é um especialista em futebol holandês que trabalha no Museu do Futebol, já estudou jornalismo, agora estuda história, me chateia, me enche a paciência. Ele é gente boa pra caramba. Com os holandeses. É um encanto, brilhante. Na Irlanda fez 6 a 0. 6 a 0 na Irlanda. Irlanda do Norte? Acho que é a Sul? Irlanda do Norte. Da Irlanda eu duvido que tenha feito 6. Olha aqui, faltou... Portugal tá perdendo 3 a 1 da Turquia em casa. Perdeu. A Turquia não disputa a Eurocopa.
Inglaterra fez uma partida péssima com a Bélgica, ganhou de 1 a 0. A Bélgica, inclusive, tem um bom A time, Espanha tem time ganhou- para jogar a Eurocopa, a mas tá Espanha ganhou fora. da China só de 1 a 0 também, hein? Veja você, a China. Futebol não tem mais bobo. Vamos ver quem ganha. E a Rússia fez 3 a 0 na Itália, né, que foi, que é um resultado importante Bom, mas também. a Itália, se duvidar, não vai nem jogar. Jogar, acho vai que ser todo mundo vai. preso. Que coisa horrorosa. Deus Eu me acho que livre. vai. Que coisa doida. Eu aprendi que também não se deve dizer que o mal do Brasil é impunidade. Só por isso que tem tanta corrupção. Porque na Itália os caras são punidos e continuam sempre fazendo asneira no futebol. Vamos ver quem ganhou a chuteira de ouro e quem ganha a perna de pau neste final da tabelinha de hoje. Bom, perna de pau estava dando para Patrícia Morim, né? Por todo esse desfecho do caso Ronaldinho Gaúcho, que culminou com ela ainda dizendo que ia acionar o Palmeiras se o Palmeiras tivesse, de fato, assediado o Ronaldinho Gaúcho, coisa que todos os clubes fazem e que o Flamengo fez com o Palmeiras em relação ao Kleber, só não deu certo quando estava lá o Vanderlei Luxemburgo, né? Quer dizer, era jogando para a torcida, querendo tirar o foco, né, do pé no traseiro que o Ronaldinho deu nela, no Flamengo, de Abacuato, com o maior desrespeito. Ela que dizia que o Ronaldinho era orgulho, né, do Flamengo. Mas agora eu acho que eu tenho que dar para o Calil, né? Porque não tem foto, mas é o mais quente. O Calil enlouqueceu. Eu acho que tem que dar de pros vez. dois. Calil E pro Patrícia. Ronaldinho também. E pro Ronaldinho também. São Que se moleques. houvesse tribunal para julgar comprometimento, decência profissional do jogador, respeito à camisa, também ia ser condenado, né? Não, Então, o problema é o seguinte, é que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians bobearam horrorosamente com o Adriano e com o Ronaldinho. Porque para você configurar a justa causa, você tem que configurar na Justiça do Trabalho. Vamos repetir. A Justiça do Trabalho brasileira tem como tradição ficar do lado mais fraco. O mais fraco é sempre o empregado. não é sempre empregado. Não, o mais fraco é sempre o empregado. Nesse caso do Adriano do Corinthians, eu não vejo o Adriano como mais fraco. Não. O mais Não fraco, vejo. O mais fraco é sempre o empregado. Depende do Ele caso. pode não ter razão, Vitor. Esses casos são exceções, Juca. Você não pode colocar num pacote o trabalhador comum. Não, eu estou dizendo apenas que o Corinthians é mais forte que o Adriano. Nessa questão? Não. Agora, por que o Corinthians não configurou que ele tenha chegado embriagado? Era só um exame de sangue, pega e entrega. A mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, não, ao contrário, passava a mão na cabeça, dizia, não, foi combinado com a direção, não, ele avisou que não viria. E aí, o cara leva isso tudo pra justiça. Só uma coisa, eu acho que o Corinthians Tá conseguiu um bom acordo, porque o Corinthians devia... 60 milhões era pedido Não, o dele. Corinthians devia 28. de direitos de imagem de 4 meses e meio, 900 e poucos mil reais. É isso. Você colocar multa, tal, tudo já dá para 400 e 500, quer dizer, O que eu quero gastou os dizer é o 500 mil a mais. Eu quero dizer para você o seguinte, eles estão certíssimos de irem à Justiça do Trabalho diante da bobeada que seus empregadores deram. Ponto. Eu já pude a Justiça do Trabalho outra vez, diante de uma bobeada que o empregador deu, e não E fiz não isso. foi, pois Você é. sabe disso. Mas você não é, você tem um outro tipo de caráter. Tô falando de ver a vida, né, caráter? De ver a vida, mas o caráter faz a gente No ver a momento vida que a de um gente quer jeito ou de sair, outro. ou que a gente fez as coisas erradas, a gente assume. É claro, evidente. No meu caso, foi aquilo que saiu, eu fiz nada errado. E para mim é o seguinte, o que é combinado não é caro nem barato. Quer dizer, é o cara que é contratado como pessoa jurídica, né, e que depois que sai, vai e entra na justiça pedindo os mesmos direitos que ele teria se fosse CLT. Aí, velho, eu acho que o cara está sendo desonesto. Não foi isso que eu combinei. Por Eu mais aceitei as que a regras. lei aceite, Isso, é desonestidade legal. Exatamente. É desonestidade legal. Desonestidade legal. Exatamente. Não, concordo. Isto posto, quem é o Bola de Ouro? Ora, Tenho dúvidas, não sei quem é o Bola de Ouro. esse menino, né, que enfim, né, foi cantado entre os torcedores da Argentina, fez um partidaço nos 4-0 contra o Equador, fez um gol, deu outros 2, jogou uma barbaridade. Esse menino merece todas as reverências, seja ele de onde for. Só para informação complementar, Lionel temos Messi. decisão da Copa da Argentina, Boca ganhando os pênaltis do Rosário nas quartas, ganhando os pênaltis do Deportivo Merlo, tá? A Copa da Agora, Argentina é uma novidade na uma Argentina, novidade. né? Vai passar da vaga na Libertadores, acho, ano que vem, agora vale vaga na Sul-Americana. E na outra semifinal, estavam esperando que o River passasse pelo Racing, 0-0 no jogo. O River, na última penalidade, perdeu. O goleiro Sarra, que jogou no Grêmio, defendeu, que é o goleiro do Racing.
Aí o Racing conseguiu se classificar nas penalidades, temos uma decisão Boca e Racing da Copa da que Argentina. legal, Racing. E a torcida do Boca vai tomar o baile, a torcida do Racing canta muito mais que a do Boca no estádio. Eles podem ficar indignados comigo, mas é E a verdade. torcida do Racing é uma delícia. E o Racing, Sensacional. o Racing é uma tradição. O Racing teve para fechar, né, Vitor? Teve. Aquilo é uma torcida de verdade também. Foi um drama, foi um drama. É uma torcida que não precisa de personagens, Me lembra como que é o Racing. É a camisa. O Racing fica de um lado, do outro lado... Independiente. Fica o Independiente, né? E perto o time fake e o Arsenal de Sarandi, que é o time isso. falsinho da Argentina. O Independiente é o time mais vezes campeão da Copa Libertadores, ganhou 8, é isso? 7. 7, o Boca ganhou 6. Né? Dizem que tem uma enteada amarga. O Independiente que celebrizou um canto. La Copa se mira, la Copa não se toca. Só eles pegam a Copa. Em relação a Libertadores. É isso, segunda-feira a gente está de volta. Até lá, muito obrigado.